três nichos de blog que vão crescer agora em 2025 e você, usando a estratégia certa, você consegue monetizar de forma rápida, tá? Eu vou explicar isso ao longo do processo aqui, mas são três opções de nicho. Obviamente, às vezes o primeiro nicho funciona para você ou não, talvez o segundo ou o terceiro seja aquele nicho que vai te ajudar muito. Se você não sabe, aqui é uma série de vídeos, né, falando sobre nicho, eu estou trazendo vários insights aqui de como você conseguir nichos e está dentro de uma playlist que tem várias ideias de nicho aqui, então vale a pena depois você dar uma maratonada aí nesses vídeos, tá bom? Mas antes de mais nada, link fixado aqui no comentário, esse link do WhatsApp, ele é uma comunidade totalmente gratuita, dou algumas dicas ali também pelo WhatsApp e é por lá que eu abro vagas para minha mentoria. Então não perca tempo, entre nesse grupo do WhatsApp, é gratuito e você vai receber mais insights aí também sobre monetização de sites. Bom, sem mais demoras, bora para o conteúdo aqui, vou compartilhar minha tela e vou mostrar essas oportunidades, tá? Quando eu coloco rápido aqui, tem uma observação, né? É mais no sentido de que vocês estão buscando formas de monetização rápida do que efetivamente aquilo que eu aconselho. Tudo que você quer muito rápido, tem muita ansiedade, você não consegue estruturar da forma correta. Mas sim, é possível você ter resultados ali, talvez no terceiro, quarto mês, usando essas estratégias que eu vou falar para você. Bom, esse nicho aqui que eu estou apresentando agora, na verdade eu fui alvo dessa estratégia e depois eu entendi ela na sua totalidade. Eu tenho uma criança de 4 anos, então eu coloquei aqui o que fazer com criança de 5 anos, né? E aí eu encontrei especialmente esse site aqui. Cadê o site? Esse aqui, ó. Apesar dele não estar na primeira posição, ele vem fazendo um excelente trabalho e ele tem algumas posições muito interessantes também, tá? Bom, aqui eu caio num blog aqui, na verdade, né? E aí, obviamente, você já está vendo, ele está monetizando via AdSense aqui, né? E tem outros formatos aqui, eu já vou explicar para vocês sobre isso, tá? Bom, a gente caiu nessa página aqui, obviamente você está vendo que ele está monetizando via AdSense, e aí, obviamente, o que a gente está buscando aqui é passeios, né? E ele dá como fosse uma landing page mesmo, né? Então ele tem uma landing page com várias opções. Então, vamos dizer aqui que a gente vai lá no Aquário de São Paulo. Então, você clicou aqui, já estoura aí o melhor formato de monetização que existe hoje via AdSense, e aí vem aqui uma opção de você passear e fazer um mergulho com a sereias. Inclusive, fui lá com a minha filha, foi muito legal. E você tem, obviamente, mais monetização aqui, mas acredito que essa não é a melhor forma ou a forma que ele ganha mais dinheiro. Olha isso daqui, ó. Na hora que ele clica para comprar o ingresso, tanto aqui, ó, nessa linha, como nessa parte direita aqui, né? Obviamente, você estando com o notebook, você vai entender, ou o celular, ela deve destacar mais esse formato. Talvez por isso que ele fez colocando aqui também. Mas beleza, clicando aqui, você é direcionado para o aquário, né? E como você pode ver, é um link de afiliado, e aí a pessoa comprando o ingresso aqui, esse site SP Crianças, São Paulo Crianças, está ganhando dinheiro, né? E não para por aí não, a gente já viu duas maneiras de monetização, só que eu não sei se você percebeu aqui no início, ó. Grupo do WhatsApp, olha isso daqui, gente. Isso aqui a gente chama de advertorial, né? Então, em vários lugares ele coloca esse grupo do WhatsApp. Mas é por quê, Jorge? Vou te explicar. Nesse grupo do WhatsApp, são vários grupos do WhatsApp, ele deixa até aberto ali para gerar uma comunidade e as pessoas vão ali dando dicas tal, mas todo final de semana, ou próximo ao final de semana, ele começa a postar programações. Então, ele manda uma mensagem com as programações e aí essas mães, esses pais têm em São Paulo uma programação para fazer com os seus filhos. O que eu quero dizer com isso? Esse é um modelo que eu diria que é mais site money, porque ele tem várias maneiras de monetização. Apesar de não ser um site que tem tanto tráfego assim, a gente vai falando aqui de 200, 300 mil acessos, ele está dentro de um nicho que monetiza muito bem. Ele está ali no nicho de viagens, né? Viagens barra passeios. Então, o valor de RPM é muito interessante, tá? Bom, gente, ele está aqui mais ou menos com 150 mil acessos, né? DA de 49. E aí ele tem várias palavras aqui ranqueadas, páginas importantes de fundo de funil, né? Principalmente, tá? Mas qual que é o grande lance? Nós estamos vendo ali o tráfego orgânico de 159 mil e muitas vezes a ferramenta ela não computa o tráfego vindo pelo WhatsApp, por exemplo.
Mas se você parar para pensar, a maioria das palavras dele é fundo de funil. 150 mil para um fundo de funil, cara, está muito, mas muito bom. Então ele coloca a AdSense ali, mas talvez a maior receita dele não seja a AdSense, seja de fato a afiliação. E como que você pode fazer esse modelo de negócio e de onde que está a grande sacada desse modelo de negócio? Eu já falo sobre a grande sacada, mas olha que eu estava pesquisando aqui, por exemplo, no Paraná. Quando a gente joga em São Paulo, tem alguns players fazendo isso aqui em São Paulo. Tem Passeia Kids, vamos por aí. Tem alguns caras interessantes, né? Mas olha o que a gente, olha o que acontece se a gente jogar, por exemplo, no Paraná. Cara, no Paraná aparece TripAdvisor. TripAdvisor, tecnicamente, para esse tipo de passeio, não é tão relevante. Se você cria um site semelhante como esse no Paraná, faria muito mais sentido. Olha isso daqui ranqueando no Instagram. Então, gente, o que que acontece? O Instagram aqui ranqueado significa que dá para você passar se você fazer o melhor trabalho de SEO, tá? Então, você pode ver aqui que tem um passeio Kids que ele é nacional, né? Ele pega várias regiões, mas se você fazer um regionalizado, você passa. Aí tem até prefeitura de Curitiba aqui. É só um exemplo que você pode pegar esse insight e trabalhar em Curitiba, totalmente segmentado em Curitiba, ou totalmente segmentado numa cidade específica que você esteja, que você tenha o domínio dessas informações e que tenha um volume de tráfego. Mas acredito que a grande sacada aqui não está na parte de SEO. Na minha opinião, está num ponto relevante que tem a ver com 2025. Eu acredito que daqui para frente, eu estou falando aqui os próximos talvez 3 anos, o jogo de monetização de sites ele comece a mudar. Porque de fato a gente vê essa tendência nos Estados Unidos. Hoje lá, ranquear é muito mais difícil do que no Brasil. Tanto que muitos caras de fora vêm para o Brasil. Só que com o ensinamento de monetização de sites está sendo, vamos dizer assim, explodindo, né? Tem vários players ensinando sobre monetização de sites. Você tem uma concentração de pessoas sendo treinadas, capacitadas, e isso talvez lá na frente a gente tenha um reflexo, assim como nos Estados Unidos, ser um pouco mais concorrido. Então, meu amigo, beba água limpa, se prepara, entra no nosso programa de mentoria, já sai aí para beber água limpa, porque daqui a 3 anos vai estar mais difícil. Mas enfim, já prevendo esses 3 anos, o que eu quero dizer aqui para vocês? Eu acredito muito no poder da comunidade. O que que é isso? O poder da comunidade, na minha opinião, é muito relevante. Você percebe que ele manda para o grupo do WhatsApp, ele deixa o grupo aberto, são pais e mães ali buscando, de fato, passeio os seus filhos. E ali gera muito valor, a ponto da pessoa se identificar com aquela marca e falar, cara, essa aqui é a melhor fonte. Foi o que aconteceu com o Mercado Livre. O Mercado Livre gerou tanto valor, que hoje ele está entre o quinto, o sexto, sétimo maior site acessado do Brasil. Muitas pessoas não buscam mais no Google, buscam o Mercado Livre para realizar suas compras. Então, quando você gera valor a ponto de ser uma marca percebida, o usuário vai começar a buscar o seu site. Aquele tráfego ali de quase 200 mil, ele está baixo, porque deve ter muita gente acessando via WhatsApp, etc. Tem centenas de grupos espalhados. O que eu quero dizer é que o fator comunidade, nesse caso, são pais e mães buscando passeio dos seus filhos. Mas existem diversas outras comunidades, tribos que você pode criar esse ecossistema, agregando valor. Mas, Jorge, isso é complexo? Não, isso se chama negócio digital. É quando você de fato sai do rendinha extra e vai com a mentalidade a longo prazo. Não é só ali ganhar talvez 3, 5 mil por mês, não. É você construir um negócio digital. E para mim, esse site está fazendo um excelente trabalho. E você não precisa só se inspirar para replicar em crianças, passeios em crianças em Curitiba, mas sim a sacada. Você provavelmente participa de algum tipo de esporte, algum tipo de hobby, algum tipo de atividade. Então, sei lá, eu gosto de ler, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer academia, eu gosto de fazer CrossFit. Enfim, você deve participar de alguma atividade, de alguma coisa que é incomum e você consegue gerar muito valor através desse tipo de trabalho. Então, na minha opinião, quando você consegue ter essa sensibilidade, isso muda o seu jogo. Mas antes de eu falar das duas próximas oportunidades, se inscreve no canal e ativa as notificações. Você quer realmente entrar nesse mundo de monetização? Você tem que estar envolvido, né, com esse ecossistema. Então, vale muito a pena se inscrever e ativar as notificações, que eu busco trazer os melhores vídeos aqui sobre monetização de sites.
Bom, sem mais demoras, agora vamos para a segunda oportunidade. A segunda oportunidade é um pouco diferente. Eu já ganhei bastante dinheiro com o Google Discover, né? E eu tinha tirado um pouco o pé. E até falei aqui no vídeo anterior que eu falei de Google Discover que eu estava testando algumas coisas. E ontem mesmo eu tive uma consultoria com um dos meus mentorados, onde ele também está pegando Discover. Então, dentro da turma, eu devo ter uns dois, três pegando o Discover de forma interessante, está começando a formatar e a gente tem acertado esse modelo. E na medida que isso estiver um pouco mais consolidado, eu vou trazer materiais um pouco mais parrudos sobre isso, né? Mas eu acredito muito que tem uma característica importante. O Google Discover, se você não sabe, está aparecendo aqui na sua tela. Basicamente, você entra aí pelo o Google, né, navegador Google, não é o Chrome dentro do seu celular, e vai aparecer essas reportagens. Não são só notícias, mas são conteúdos noticiosos. Bom, o que que acontece? Ele seleciona dentro de nichos que impactam muitas pessoas. Então, existem determinados assuntos que estão em comum. Por exemplo, todo mundo tem carro, todo mundo tem uma casa, todo mundo tem pets hoje praticamente, né? Então, quando você pega um nicho que impacta muitas pessoas, esse tipo de nicho, ele tem uma tendência a viralizar. Mas é como ele pegasse e selecionasse determinados assuntos. Então, eu percebo isso de forma muito pontual. Quando o Google pega um site, parece que, vamos dizer que eu esteja no Mole Beleza, e aí eu estou escrevendo ali sobre diversos tipos de unha, mas unhas vermelhas se destacam dentro do meu conteúdo e começa a pegar discover. O que eu tenho que fazer? Eu fui premiado pelo Google de falar sobre unhas vermelhas. É como ele pegasse vários sites e falasse assim, ó, unhas vermelhas vão ser esses sites aqui, você tá nesse bolo de unhas vermelhas. Então, você começa a criar um monte de conteúdo sobre unhas vermelhas francesinhas, unhas vermelhas XPTO, XY, enfim, eu não manjo muito desse setor. Mas esse formato é muito relevante, porque você foi realmente premiado. Se você usar a estratégia certa, você consegue ranquear isso de forma muito interessante. Eu estou falando de forma bem significativa. Vamos pegar um exemplo aqui que ele foi selecionado para o assunto de crochê. Olha como você observa isso. Gente, está aqui, ó, esse site, né? Eu peguei como exemplo só. E você pode ver que é um conteúdo bem tranquilo. Ele está falando sobre crochê em especial. E é um assunto que envolve, impacta uma quantidade de pessoas significativa. Você pode ver que é um conteúdo relativamente raso, 600 palavras, tá vendo? É bem tranquilo, né? E quando você entra no site, tudo é sobre crochê. Você tem uma grande, vasta, as informações sobre crochê e paralelos, né? Mas, ó, bata de crochê infantil, você tem aqui sofisticação em crochê, você tem aqui carteira de crochê, você tem blusinha de crochê, enfim, você pode observar que ele viralizou dentro do Discover sobre crochê e agora ele só foca sobre crochê. Ele às vezes tenta trazer alguns assuntos aqui paralelos para ver se viraliza. Provavelmente está testando, né, isso. Mas com certeza a palavra crochê é a palavra premiada para esse site da Kátia Ribeiro, né? O que eu quero dizer com isso? Ainda não consegui criar um formato e uma validação necessária para eu falar, poxa, mentorados, ou poxa, turma, aqui pode seguir esse padrão. Existem sim caminhos que eu já estou testando com aqueles que, como eu falei, estão se destacando, mas na medida que eu vou vendo uma maior maturidade, porque houve uma alteração no algoritmo do Google em relação a isso, então eu fico muito preocupado de aqui prometer para vocês e não ter pelo menos uma fórmula e um método que fala, olha, faça isso que vai funcionar. Mas pelo que eu estou testando, isso está fazendo muito sentido e está começando a viralizar novamente como era atrás, lá em 2023 para trás, tá? Então, vale a pena a gente olhar isso com cuidado para 2025 e de fato, esse tipo de site aqui, quando você começa a pegar os primeiros sinais dentro do Discover, é muito interessante, você pode viralizar de forma bem expressiva, tá? E aí, casa com a primeira oportunidade que eu trouxe. Você já não está trazendo crochê? Meu amigo, por que que você já não cria uma comunidade dentro do crochê? Porque você já não trabalha uma comunidade. E quando eu falo trabalhar comunidade, pode ser grupo do WhatsApp, pode ser aplicativo, pode ser e-mail, marketing, enfim. Você precisa realmente trazer essas pessoas mais para o próximo. Pode ser o Instagram, que você consegue trabalhar um pouco mais do seu dia a dia, da sua rotina, e você trazer uma pessoalidade ali
não só a parte de texto, né? Porque o texto, ele de fato ajuda e dá ali a primeira sensação, mas já trabalha com advertorial, trazendo esse usuário mais para próximo, principalmente se ele tem ali envolvimento nesse sentido. Então, crochê, de novo, a gente está dentro de uma tribo e essa tribo pode trazer várias formas de monetização, porque você já deve ter aprendido que, por se a pessoa quer aprender a fazer crochê, talvez ela precisa de um curso de crochê, ou talvez ela precisa de itens de produtos sobre crochê, e você consegue criar todo um ecossistema por trás disso. Bom, antes de falar da terceira oportunidade, você vai gostar bastante. Eu tenho aqui a minha comunidade. E essa comunidade eu trabalho via WhatsApp, que eu já te convidei, e agora eu tô te convidando para o meu Instagram, justamente para a gente ter esse tipo de relacionamento e não ficar só no YouTube. Então, tá aqui meu Instagram. Por lá você pode mandar dúvidas. Poxa, Jorge, quero fazer esse nicho. Ah, Jorge, eu tô com dúvida. Será que esse nicho funciona? Será que essa estratégia funciona? Gente, eu busco trazer o melhor tipo de informação possível. Jorge, tem um site, não está aprovando o AdSense, tem um site, mas ele não está conseguindo ranquear. Manda para mim, que eu vou avaliar. Mas pelo amor de Deus, manda o site, manda o que você quer. As pessoas só mandam o site. Tá, o que que eu faço com isso aqui, né? Então não se esquece, entra no meu Instagram lá depois. Bom, terceira oportunidade. Esse daqui é um site FDF um pouco mais avançado, né? O que que significa isso? É um site FDF um pouco mais elaborado. A pessoa vem aqui no Google, joga plantas de 3/4. Se você não sabe, todo projeto hoje, na maioria das prefeituras, precisa ter uma planta, né? Um projeto arquitetônico, né? Daquele tipo de construção que vai ser feita. Então, muitas vezes as pessoas recebem orçamento de 10, 15, 20 mil reais para conseguir fazer um projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico e assim por diante, de um engenheiro, do arquiteto, né? Então, elas buscam recursos, que é exatamente esse caso. Quero construir uma casa com planta de 3/4. E aí ela cai, por exemplo, nesse tipo de projeto. Olha isso daqui, que coisa linda, gente. Você tem uma landing page. Dentro dessa landing page você tem vários aqui modelos de terreno, etc. Mas vamos pegar essa casa aqui, por exemplo. Vamos dizer que ela se aplica. AdSense na veia tá aqui, ó. Muito interessante o AdSense aqui, porque realmente tem um RPM, valor agregado significativo. E aí você tem aqui a planta que você compraria dessa casa. Obviamente, esse caso a gente precisaria fazer alguma parceria com alguém que trabalha com plantas, né? Pode ser talvez um arquiteto, pode ser talvez um engenheiro, pode ser alguém capacitado para fazer esse tipo de atividade, mas de novo, não precisa ficar focando na arquitetura, é só para abrir a sua mente. E aí, poxa, eu quero aqui solicitar proposta, nesse caso aqui é proposta, tem outros sites, gente, que você já consegue ver o valor, né? Deixa eu ver se é esse aqui que você consegue ver o valor do projeto, ó. Esse caso aqui, deixa eu ver. Adquirir o projeto agora. Vamos lá, vamos ver quanto que é. É um valor bem legal, ó, R$ 390. Então, o que que acontece? Você faz uma planta uma vez. Essa planta aqui, para quem é um arquiteto, quem é um profissional da área, ela é relativamente comum ser feita, né? E aí ele vai ter algumas modificações. Você vai entregar isso por R$ 390. Fez a parceria, você pode dar 50, 50, você atrai esse cliente e esse arquiteto, ele constrói os insumos. Qual que é a grande sacada aqui, gente? Ele é um site FDF, porque ele é ranqueamento de landing page, não é blog, só que a escala é muito interessante. Tem 80, 100 mil para um site FDF, é muito relevante, tá? É muito interessante. Então, realmente é fundo de funil, a pessoa já está querendo comprar e com certeza você consegue trazer um valor agregado muito relevante. Mas, Jorge, eu vou só pensar em arquitetura, porque eu não tenho arquiteto na minha família, engenheiro. Cara, tira o insight. O que que as pessoas estão buscando no nicho que você tem afinidade, facilidade, que você pode também proporcionar uma compra para ela, como essa. Isso é o site FDF. Você vai aprender a ranquear nas primeiras posições, fazendo com que ela compre através da sua estratégia. E outro ponto muito relevante: se você não consegue criar aquele produto e nem precisa criar aquele produto no início, você pode se afiliar. Então, o que que o mercado está oferecendo que você pode se afiliar e ranquear nas primeiras posições? Essa é uma excelente estratégia. Bom, estou deixando aqui uma estratégia para você conhecer um pouquinho mais sobre o formato do FDF, que é bem interessante. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.